Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor Natanael e mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é: quem são os 144 mil do Apocalipse? Esse número é simbólico? Esse número é literal? Ou representa os judeus, os israelitas? Nós vamos entender agora no capítulo 7 de Apocalipse, também o capítulo 14, que são exatamente dois capítulos que falam sobre os 144 mil selados por Deus. Quem são esses? Nós vamos estudar agora em alguns minutos, mas antes eu vou fazer mais um pedido a você. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, porque isso é muito importante para nós e nos incentiva a produzir mais vídeos de qualidade para você, para a sua família e para os seus amigos também, ok? Se você quiser nos acompanhar com a Bíblia, Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 1 diz assim: Depois disto eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em alta voz, ou grande voz, aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí o apóstolo João começa a mencionar o nome das tribos, começando por Judá, que não é uma ordem que os outros livros da Bíblia apresentam, mas o apóstolo João apresenta Judá, a primeira tribo, na ordem que ele coloca aqui, porque Jesus é conhecido também como o leão da tribo de Judá, e o Senhor Jesus veio da tribo de Judá. Então nós podemos entender o seguinte: pastor, e esses 144 mil são simbólicos ou literais? Nós vamos entender mais ainda quando nós analisarmos a questão das 12 tribos. 12 tribos, se você pega 12 e multiplica por 12, dá 144. Mas aí você pergunta, e mil? Olha, 12 tribos. A Bíblia apresenta 12 tribos de Israel. A Bíblia apresenta 12 apóstolos. Veja que o número 12 então é importante. E na Bíblia, aqueles que estão de prontidão, aqueles que fazem parte do exército, que faziam parte do exército israelita para combater o inimigo, eles eram agrupados em 1000. E se a gente pega 12 vezes 12 vezes 1000, dá certinho 144 mil. Ou seja, 12 apóstolos, as 12 tribos, multiplicado por 1000, que é uma representação da militância a favor de Deus no Antigo Testamento. Esse é um ponto que a gente pode fixar na mente. Grave aí esse ponto, não é? 144 mil, portanto, é um número simbólico que representa o povo de Deus, os salvos, que vão estar vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus. Inclusive, você, nós poderemos fazer parte deste grupo dos 144 mil. Isso não é realmente maravilhoso? Mas antes da gente tirar mais conclusões, eu gostaria de ler um outro texto que fala sobre os 144 mil. Está em Apocalipse 14. Vamos ler Apocalipse 14, de 1 a 4, para a gente entender um pouquinho melhor. Apocalipse 14, de 1 a 4. Que depois nós vamos então apresentar algo muito interessante também. Apocalipse 14, de 1 a 4 diz assim, falando sobre os 144 mil. Eu olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi
era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Vamos entender um pouco agora aqui. Esses 144.000 não se contaminaram com mulheres. Mulheres na Bíblia tem a ver com igreja. E como está em plural, são igrejas. A gente sabe que o Apocalipse apresenta igreja verdadeira e apresenta uma falsificação da igreja. A igreja falsa que recebe poder da primeira, da segunda besta, com o poder também do dragão. Então, muitas igrejas se corromperam e os 144.000 não se contaminaram com falsos ensinos ou doutrinas dessas igrejas falsas, prostituídas pelo vinho do paganismo romano. Vamos entender agora uma coisa. Quando nós lemos sobre os 144.000, para a gente responder assim com segurança, quem são os 144.000? No capítulo 6 fala sobre os selos de Deus, capítulo 6. Só que no final do capítulo 6 de Apocalipse, e tem uma pergunta interessante, final do capítulo 6 de Apocalipse, versos 15 a 17, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Com essa pergunta aí apresenta: quem pode suster-se? Quem vai poder estar de pé? Quem vai se garantir no dia da volta do Senhor Jesus, no grande dia do juízo? Aí o apóstolo João responde: os 144.000. Ou seja, durante a grande perseguição, tempo de angústia, quando Jesus finalmente estiver voltando, vai ter um povo fiel a ele. Esse povo, as pessoas, os fiéis que estarão vivos, serão 144.000 que terão uma experiência diferente. Alguns podem perguntar: mas então Deus está fazendo distinção? Tem os 144.000 e tem os salvos? Sim, vai juntar todos. Mas os 144.000 não quer dizer que vão ser 144.000 contados. É um número representativo dos fiéis a Deus. Por que não é um número literal? Porque, primeiro, seria muito difícil você contar 144.000 que não se contaminaram com mulheres. Aí seriam mulheres literalmente, mas nós sabemos na profecia mulheres, igrejas. 144.000, representação do povo de Deus, 12 vezes 12 vezes 1.000. Agora, nós temos que entender algo também muito importante. Esses 144.000, eles se juntarão com os que serão ressuscitados quando Jesus Cristo voltar. Mas, para nós não pensarmos, Deus está fazendo acepção, 144.000 serão melhores? Não. Eles apenas passaram por uma experiência diferente. A experiência da perseguição, a experiência de ficar fiel até a volta de Jesus e a experiência também de estar vivo quando o Senhor Jesus voltar. Agora uma coisa, não importa se você vai estar vivo quando Jesus voltar ou se você já vai ter morrido, mas se você morrer no Senhor, confiando nos méritos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e não de homens, adorando a Deus, com certeza você vai estar preparado para viver eternamente com o Senhor. E o ponto aqui é, mais uma vez eu digo, o Apocalipse, o ponto central é a adoração. A quem você adora? É a Deus ou adora a imagem de besta, adora poderes contrários a Deus? Nós somos chamados a adorar única e exclusivamente a Deus. Portanto, resumindo, quem são aqueles que vão permanecer firmes quando Jesus Cristo voltar? 144.000. Literais? Não. Representando todo o povo de Deus, que pode ser muito mais de 144.000. Mas então só vão haver esses salvos? Não. Os salvos
serão como a areia do mar, incontáveis. Apesar de que aqueles que vão se perder também será um número muito grande, mas o bom é que Deus está dando para mim, para você, para nós oportunidade de nós nos rendermos a Ele. E eu vou fazer um apelo para você e até dar uma sugestão. Seja como os bereanos, pesquise na Bíblia o que é correto, o que não é, o que está escrito. Se está escrito lá, se não está, por quê? Porque muita gente ouve de religiosos, de pastores, de bispo e tal, e não confere na Bíblia. Deus não quer que ninguém seja enganado. Lembre-se, quando Jesus estava reunido com seus discípulos, e os discípulos perguntaram: mestre, dá-nos uma dica sobre a tua volta. Aí Jesus disse, a primeira coisa que Jesus Cristo disse, capítulo 24 de Mateus, que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. Então eu quero dizer a você, prezado ouvinte, amigo, que pela palavra de Deus ninguém é enganado, ninguém. Jesus está muito perto de voltar. E o principal que nós devemos fazer, o mais importante, é colocarmos nossa vida em suas mãos. Os 144 mil será um grupo que representará as primícias, um troféu de Deus, como que Deus dissesse assim: aqui está a minha primícia, aqui está o meu troféu, daqueles que ficaram vivos e fiéis quando eu voltei. Mas juntará, ou todos serão juntados aos salvos e habitarão, reinarão para sempre com o Senhor. Essa é a mensagem de Deus para você neste dia, e nós vamos desenvolver mais mensagens proféticas para que você possa compreender. É claro que um assunto como esse não se esgota em alguns minutos, você pode pesquisar mais, estudar a Bíblia, e com certeza você vai ter conhecimento importante para você crescer na fé e crescer na graça do Senhor Jesus. E eu quero dizer a você, Deus abençoe você, e não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, isso é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo, porque ele vai ajudar muitas pessoas. Deus o abençoe, abençoe você, sua família, e até a próxima.